Meu nome é Wagner e hoje eu estou dando início à segunda aula referente à doutrinação, ou seja, dialogar com os nossos amigos espirituais. Hoje eu estou falando sobre algumas características que nós temos que ter para essa tarefa maravilhosa que é ajudar esses irmãos desencarnados. Eu separei 10 e depois, mais para frente, nós vamos trabalhá-las passo a passo, com novos conceitos mais aprimorados. E aqui é somente característica simples que precisamos, no mínimo, ter para esse trabalho. Eu separei 10, que são compromisso leal e real. Nós temos que ter esse compromisso com a casa. 2. Formação moral. 3. Afeição sem privilégio. 4. Hábito do estudo e da oração. 5. Conhecimento doutrinário. 6. Brandura e firmeza. 7. Sinceridade em atendimento com bons sentimentos. 8. Paciência e tolerância. 9. Fé e confiança. E 10. Respeito aos nossos irmãos. Esses são os 10 que eu separei para nós começarmos essa aula hoje. O comprometimento tem que ser leal e real. Saber que nós temos uma obrigação assumida com a espiritualidade, com nossos benfeitores espirituais, e eles confiam em nós, depositam toda a confiança em nós, e não devemos falhar nem ficar faltando. Se você achar que não tem condições de se comprometer e ser leal, tem que ser leal a esta causa, então não comece, simplesmente não por curiosidade, tenha respeito e não prometa aquilo que você não possa cumprir. Então, comprometimento leal e real, isso é muito necessário. Segundo, formação moral. Formação moral por quê? Porque não somos santos, estamos aqui na Terra com muitas imperfeições, estamos aqui para aprender, estamos aprendendo, é uma escola aqui na Terra. E temos que ter uma conduta que condiz com este trabalho. Então, amanhã seremos cobrados pelos desencarnados, porque amanhã estaremos do outro lado. Então, temos sim que ter condições morais de trabalho, porque eles nos conhecem muito mais do que você pensa. E vão descobrir qual o seu caráter verdadeiro. Ao desencarnar, você vai saber o que está acontecendo, o que você fez de errado aqui na Terra. Então, para esta tarefa maravilhosa, um dos preceitos fundamentais é a formação moral. Terceiro, afeição sem privilégio. Nós temos que respeitar, gente, esses nossos irmãos no momento de sua dor, porque nós não temos condições de avaliar o quanto é importante aquela dor para ele naquele momento, mesmo que nós não concordamos com sua atitude. Não importa o que ele fez ou o que deixou de fazer, nós temos que tratá-los com muito amor e com muito carinho. E não importa o que ele fez ou deixou de fazer, não compete a nós julgar. Então, temos sim que tratá-los com muito amor e com muito carinho. 4. O hábito do estudo e da oração. São duas ferramentas necessárias para esse trabalho: o estudo e a oração. O estudo para nosso aperfeiçoamento e a oração para nossa proteção
e nosso desenvolvimento espiritual. Devemos estar ligados a eles, à oração e ao estudo, sempre. Sempre temos algo a aprender, todos os dias. Em qualquer casa que você faça o estudo, não importa, sempre você aprenderá alguma coisa, para não cair nas armadilhas, porque se você deixar de orar e estar envolvido com o estudo, onde os seus benfeitores estão lhe protegendo, você vai ser vítima fácil de armadilhas desses nossos inimigos contrários ao trabalho. Então, gente, orar e vigiar sempre faz parte desta doutrina, se você pretende entrar nela. Tenha isso como base fundamental para você. Outra coisa importante, conhecimento doutrinário evangélico. Não adianta você ter bom coração, não você se achar uma pessoa maravilhosa, que ajuda todo mundo, que você é um ser superior. Não adianta pensar desse jeito. Nós temos que estudar sim, porque só assim nós teremos condições de usar as palavras certas com conforto e carinho, usando os ensinamentos de Jesus. E a codificação de Kardec é uma grande ferramenta para isso. Temos que ter o conhecimento para ajudar nossos irmãos a nos intuir neste trabalho, naquele momento. Então, é importante. 6. Brandura e firmeza. Tato psicológico. É muito importante saber suportar, saber esperar, não querer convencer o espírito a qualquer custo. Todos têm o seu tempo de entender, e aquele pode não ser o momento dele. Então você tem que respeitar e tem que entender que isso faz parte deste trabalho também. Não ostentar orgulho nem superioridade para esse irmão. Como foi falado, firme, mas com amor, sem julgar. Então, brandura, sim. Firmeza, sim. Maltratar, não. Nunca. Sempre tratá-los com amor e com muito carinho. 7. Sinceridade e atendimento com bons sentimentos. Empatia é importante. É você ter o amor necessário, no sentido de querer sentir aquele irmão, o que ele está passando, com desejo sincero de ajudar e ter condições de se doar com o coração aberto, se colocando no lugar dele, usando os olhos do coração e não os olhos da razão, mas sem absorver a sua dor, pois isso a ele pertence. Nós temos que saber por uma barreira, ajudar, sim, com muito amor e com muito carinho, mas não devemos trazer para nós essas energias que não nos pertencem. A sua dor daquele momento é muito maior do que a gente pensa, e para ele é muito mais importante e muito mais dolorosa. Mas não devemos trazê-la para casa, deixá-la lá no lar, usar o trabalho da doutrinação, do diálogo fraterno para amparar esse nosso irmão. Então, sinceridade neste atendimento, com muito amor e com muito carinho. 8. Paciência e tolerância. Eu acho que essas são duas palavras importantíssimas e fundamentais nesse trabalho. Paciência e tolerância.
Porque não adianta você chegar lá com todo amor, com todo carinho, querendo ajudar, se você não tem paciência, se você é uma pessoa intolerante e não aceita nada que é falado contra a sua vontade. Então, paciência e tolerância é importantíssimo. Temos que fazer o uso dessas virtudes para pacificar esses nossos irmãos. Precisamos usar essas palavras, paciência, principalmente. Temos que ter muita paciência, porque às vezes eles tiram a gente da paciência. E não podemos perder a oportunidade daquele esclarecimento naquele momento. Porque eles precisam disso. Eles têm necessidade da nossa ajuda para saírem daquelas dificuldades que eles estão naquele momento. E a paciência tem que ser envolvida com amor, para poder germinar naquele coração as palavras que Jesus nos ensinou. E essa é uma das grandes virtudes, é a paciência e a tolerância. Vamos usar essas palavras em nosso favor para ajudar esses irmãos. Fator importante que temos que ter também para ser um dialogador é a fé e a confiança. Se nós não tivermos a fé em nossos irmãos espirituais e confiarmos cegamente neles, dificilmente você poderá ser um trabalhador que consiga atuar com muita facilidade, com muito carinho, porque a fé e a confiança é a luz que nos alimenta nesse trabalho, é a força que nos dá a vida para esse trabalho. Então, você deve sentir a presença desses amigos espirituais quando estiver lá ao trabalho, pois essa união, essa sintonia se faz com a sua fé, porque muitas vezes nos esquecemos de nos ligarmos a esses irmãos, a esses parceiros espirituais que estão aqui, onde estão com a gente para este trabalho, onde juntos vamos crescer espiritualmente, vamos evoluir. Então, é muito importante, gente, neste trabalho, você confiar e ter a fé necessária para este trabalho. O último, que é mais importante, é respeitar os espíritos problemáticos. Cada perturbação requer uma abordagem diferente. O amor incondicional, gente, é o remédio para todos os casos. Não importa que perturbação ele tenha, que perturbação ele trouxe consigo. Muitos casos são envolvidos na vingança, no ódio, e eles não conseguem tirar isso naquele momento. Então, uma das ferramentas que nós temos é respeitá-los, respeitar a sua dor e não deixar que o seu ódio e a sua vingança atrapalhe aquele momento que nós temos para poder ajudá-los. Então temos que respeitá-los o mínimo necessário. É o amor, a paciência, que nem foi falado anteriormente. E sim, vamos tratá-los com muito amor e com muito carinho, porque a perturbação deles pode nos afetar. Então devemos, sim, respeitá-los e trabalhar este ódio e esta vingança em algo proveitoso para nosso aprendizado aqui na Terra. Bom, queria dar continuidade ao curso sobre o seguinte aspecto agora,
alguns cuidados necessários para o êxito desse trabalho com segurança. Primeira coisa essencial é a fé. Temos que ter a fé raciocinada e sincera. Você tem que confiar em você. Você tem que confiar na espiritualidade. Confiar na assistência desses irmãos que estão com a gente, esses irmãos espirituais que estão aqui conosco. Vocês têm que confiar neles, gente. Eles são fatores importantes, essa confiança, essa fé é um fator importante para este trabalho. Outra coisa. No trabalho, nós temos que desenvolver a nossa autocrítica. Por quê? Porque nós somos humanos, estamos aqui no planeta para aprender. Nós estamos evoluindo neste planeta. Então não tenha vergonha. Parece que o doutrinador tem medo de perguntar para o médium o que está acontecendo, o que não está acontecendo, como é que ele está trabalhando, se ele está trabalhando direito, se não está. Eu não sei, eles têm um medo de magoar o médium, de deixar ele chateado. Eu não sei que preocupação é essa que os doutrinadores muitas vezes deixam de aprender por motivos bestas, coisas futis, medo de falar, medo de conversar. Na união do médium com o trabalhador, é necessário, é um casamento isso. Vocês precisam se entender, tem que ter uma conexão. Nós somos uma verdadeira união de almas, nós estamos juntos ali para o trabalho. Então, isso daí serve como um casamento. O médium e o dialogador é um casamento. Se vocês estão ali no mesmo objetivo, vocês estão juntos para crescer, para evoluir, e assim tem condições do trabalho ser mais limpo, mais transparente, e assim ambos vão ser beneficiados. Eu não sei que medo é esse que a turma tem de conversar com o médium, perguntar para ele sobre as intuições, o que ocorreu, o que deixou de ocorrer. Pergunte, gente, não tenha medo não, o médium não vai te morder não. Outra coisa, se ele ficar chateado, peça desculpas. Não quis te ofender, não quis te magoar. Converse com eles, use a sua intuição e veja se a intuição dele está compatível com a sua, se as duas estão correndo no mesmo sentido. E vamos aproveitar isso para quê? Para tirar os pontos negativos, tirar os pontos positivos. Errei aqui, acertei ali, errei outra, acertei outra. Fica mais fácil, gente. Aí o que acontece? Aumenta a capacidade do médium, do diálogo, aumenta a capacidade de união dos dois. O trabalho flui melhor, muito mais calmo, com mais tranquilidade. E assim fica mais produtivo, fica mais fácil de vocês conseguirem trabalhar. Então, aproveite esse trabalho que vocês estão tendo para aprender a evoluir e ter essa união grande que vocês têm, gente. Eu não sei que medo é esse. Não sei que medo é esse que vocês têm de perguntar para o médico, para o doutrinador, o que está acontecendo, sabe? Vocês têm medo de conversar? Eu não sei por que acontece isso. Parece que vai magoar o cara, que vai ficar chateado. Se ficar chateado, você não vai trabalhar, fica em casa. Fica em casa, está magoado, qualquer coisinha, fica em casa. Não se preocupe com isso não. Tem que perguntar, tem que ver o que está acontecendo, as partes boas, a parte certa, a parte errada. Pergunte, fale com ele, converse com ele, gente. É muito importante isso. Outra coisa importante. Além dos trabalhos na hora do diálogo com o médium, nós temos que ter a nossa aceitação dos nossos erros. Por quê? Estamos no planeta para evoluir. Estamos aqui para aprender, gente. Então, é necessário que aprendemos também, naquele diálogo junto com o médium, você vai conseguir tirar esses erros, tirar esses defeitos, que são, muitas vezes, são defeitos do passado, ou até agora dessa encarnação. Então, gente, vamos aproveitar essa oportunidade, essa aula que você está tendo,
que nada mais é uma aula de evolução. Cada doutrinação é uma aula de evolução e com isso nós podemos tirar nossas imperfeições, aproveitar essa aula em nosso favor, usar a autocrítica. Aproveite para a cada crítica que você tiver, você vai crescer um pouco mais e da próxima vez não vai fazer tanta coisa errada. Vai evoluir, vai aprender, vai melhorar. Então é necessário sim aceitar os seus erros. Estamos aqui na Terra, somos encarnados numa escola para aprendermos. Então não tenha medo de perguntar, não tenha medo de aceitar os seus próprios erros. Nós estamos aqui aprendendo. Então é necessário, sim, aceitação do erro, autocrítica e conversar com o médium, conversar com o doutrinador. Os dois são uma união, é necessário essa união dos dois. Então, vocês têm que conversar sim, é que nem no casamento. Se não conversa, acabou o casamento, já era, bal. Entendeu? Se não deu certo o casamento com aquele médium, mude, não tenha medo. O meu dirigente mandou eu ficar aqui. Gente, não é porque o casamento não deu certo com aquele que não vai dar certo com aquele outro. Não tenha medo de falar, ô dirigente, ô chefe, eu não consigo trabalhar com essa pessoa, eu não tenho condições de trabalhar com essa pessoa. Eu preciso mudar, trabalhar, tentar com o outro. Então aceite e vá falar com o dirigente para poder mudar de doutrinador, mudar de médium. Para quê? Para que tenha um trabalho melhor. Por quê? Você é responsável pela comunicação. Cuidado com as suas palavras, gente. Vocês têm que tomar muito cuidado. Analise com amor, analise com empatia aquele irmão que foi designado a você naquele dia. Então, você é responsável pela comunicação. Você tem que estar evoluído ao ponto de aceitar este irmão com muito amor e com muito carinho, mas numa sintonia com o seu médium que está trabalhando com você, com o doutrinador que está trabalhando com você, porque a palavra tem muita força. Então vocês têm que saber o que falar. Antes de responder ou analisar, escute seu coração, veja o que ele está falando. Fica intuído com os seus irmãos espirituais, se ligue aos seus amigos espirituais, acredite na intuição, acredite na sua fé, acredite no seu coração. Está em dúvida? Não fale, pare, pense, espere um minutinho, depois você conversa, analise, veja o que seu mentor está dizendo para você, porque a palavra ela serve tanto para o bem quanto para o mal. E naquele minuto que ele está com você, o que você falar para ele vai pesar muito. Então, cuidado, você é responsável sim pela comunicação com aquele irmão naquele momento. Você é responsável. Outra coisa, estamos aqui na Terra para crescermos e aprendermos. E não temos que nos preocupar com os melindres. Porque numa casa, não é só na casa espírita, não, em todos os lugares, na empresa, na escola, em todo lugar que você vai, nós nos magoamos por coisas pequenas, por coisas simples. E muitas vezes você abandona um trabalho maravilhoso por uma palavra que foi mal falada, que naquele momento entrou pelo lugar errado. Então você acaba não aceitando aquela palavra. Então somos humanos, sim, sujeitos a muitos erros. E ao ser questionado, aproveite aquele apontamento, observe e analise o quanto você está certo ou você está errado. Cuidado, porque muitas vezes o melindre acontece nas casas espíritas. São nossos irmãozinhos que encostam em nós,
nos deixam irritados por aquela palavra, naquele momento, naquela hora. Então eles vão aproveitar aquele momento para que aquele melindre se torne uma coisa monstruosa para afastar você da casa. Então, cuidado, 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 muito cuidado com o que alguém fale ou alguém dirija alguma coisa sobre o seu trabalho, sobre você ou alguma coisa que de repente não foi dirigida realmente para você e você acha que foi, e torna uma coisinha pequena se torna um monstro enorme para você. Então, aprenda com seus erros, faça dos seus erros uma lição para a próxima aula, que será na outra semana. Quando você voltar, você vai estar mais forte, você vai estar menos preocupado em fazer as coisas erradas. Você estará analisando o erro que você teve da outra aula e aprendeu com ele. Você tem que aprender com o erro. É muito importante nós aprendermos com os nossos erros. Desenvolva a sua autocrítica. Você tem que saber que é humano e que você erra também. Então, de repente, de uma hora para outra, por uma palavra errada, você pode abandonar uma casa que depende de você. Então, antes dos outros apontarem, desenvolva a sua autocrítica e vai se aprimorando a cada dia. Você vai perceber que a cada aula que você teve na doutrinação é um desenvolvimento espiritual que você conseguiu naquele dia e depois não vai acontecer de novo. Então, acontece, pode acontecer, vai acontecer outros melindres, outras coisas para te afastar da casa. Então não deixe que essas pequenas coisas te afastem desse trabalho maravilhoso que é a seara do Senhor. Gente, na outra semana eu vou dar continuidade a essa aula. Então, peço a vocês que participem, compartilhem, façam perguntas, vamos trabalhar juntos, estamos aqui para ajudar, não é para criticar. Se for rude em algumas coisas, é que eu acho necessário que as pessoas precisem escutar e não ficar escondendo, sabe? Tem pessoas que têm medo de ficar falando. Eu não tenho receio, eu estou falando com o coração, no intuito de ajudar, no intuito de melhorar a vocês que estão trabalhando nessa casa do Senhor. Então, gente, até a semana que vem, que Deus abençoe a todos, que tenha uma semana maravilhosa e que Deus abençoe o seu lar e seu trabalho. Graças a Deus.